A verdade só pode ser revelada uma única vez. Os preparativos de Vegapunk podem nos deixar completamente pirados da cabeça, morrendo de ansiedade e nervosismo com o segredo que há tantos e tantos anos sonhamos em descobrir. Mas o gênio Vegapunk não está somente um passo à frente. É como se não tivéssemos nem na mesma corrida. Com um pedido muito específico por imagens, ele vai tornar a verdade do mundo algo inquestionável. Porque o homem mais inteligente do planeta sabe. Ele sabe que só teria essa chance uma única vez e precisaria ser perfeito. Você já entendeu a sua verdadeira intenção? Ameaçando revelar tudo sobre o século perdido e o mundo que o governo mundial censura e controla com um punho de ferro há mais de 800 anos, ele sabia que era uma oportunidade única de fazer algo ainda mais grandioso. Afinal, é difícil convencer todo mundo simplesmente com um áudio, uma mensagem que conta uma história que desde o início da vida de todos que ouvem foi completamente desacreditada, censurada, descreditada e escondida. Vegapunk sabia que um simples áudio, uma mensagem, a verdade por si só não seria o suficiente. Talvez convenceria as pessoas mais radicais, mais conspiratórias, mais desesperadas, mas isso não é o suficiente. Vegapunk estava buscando uma revolução global. Com o tempo de 10 minutos de espera, a sua jogada de mestre. Justamente o período que nos deixa maluco de ansiedade e raiva para descobrir o que vai ser falado, é o tempo que torna todo o seu plano simplesmente genial. Esse período usado para preparar as transmissões dos Dendemushi câmera pelo globo, assim como vimos em Marineford, também é o período que joga com a esperança do Gorosei. Sabendo desse tempo, o governo mundial não pouparia esforços para conter o que pode ser a maior crise global da história. Não pouparia esforços a ponto de arriscar revelar sua forma demoníaca em Egghead perante todos. Eu acho que já deu para entender qual foi a sacada genial. Uma pequena transmissão, ele conseguiu atrair os 5 anciões em suas formas demoníacas para o centro do seu reino tecnológico, enquanto todo mundo prepara seus projetores para descobrir não só a verdade sobre o mundo, mas também a verdade sobre aqueles que controlam o mundo. Com os 5 governantes em sua forma demoníaca, perante a mensagem de verdade e tragédia trazida por Vegapunk, não restará dúvidas sobre quem está do lado certo e quem está do lado errado. É impossível parar a verdade, e mesmo com a sua morte, Vegapunk se torna a brasa da maior revolução global de One Piece. E quando o mundo descobrir, nada, nunca mais será o mesmo. E de verdade, esse não é o único mistério que vamos comentar nesse vídeo. E a telepatia do G. Garcia? Seriam os Gorosei simplesmente partes de Musama, quem sabe até clones? O Kizaru foi completamente derrotado ou ainda pode surpreender? O Luffy vai ser completamente derrotado? O Dragon vai finalmente se mover? O Zoro vai conseguir finalizar seu combate a tempo de ajudar o seu capitão? Galera, isso e muito mais agora. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek, review do capítulo 1109. Eu sei porque você tá aqui e você sabe que eu tô aqui. Então, por favor, deixa o like, se inscreve, dá essa moral pra gente. Alanzito, chama a vinheta, sem mimimi. Esse capítulo foi completamente insano e eu quero falar sobre tudo o que aconteceu. Uma história de capa que pode revelar a arma ancestral Pluton. Com a primeira edição, Onigashima Submersa, nós somos instantaneamente lembrados do capítulo 1055, quando Kozuki Sukiyaki revelou para Robin Law que existe uma Wano submersa que não esconde somente o Road Poneglyph, mas também mantém em suas profundezas a arma ancestral Pluton. Sério, esse capítulo é insano. Talvez os Gorosei sejam clones, tem um timer absurdo agora posto em cena, Kizaru foi nocauteado, Luffy com novos ataques, tem muita coisa acontecendo, muita coisa pra gente discutir e teorizar, mas mesmo com isso tudo acontecendo, a história de capa já nos joga pra uma outra pegada que certamente vai ser relevante até o final de Egghead. Porque sim, o Caribou também ouviu sobre Pluton, como vimos no capítulo 1056. Então acho que não é à toa que ele acabou de se entregar aos piratas do Barba Negra para revelar todas as informações ao seu grande ídolo. O Caribou estava desde a Ilha dos Tritões com os Chapéus de Palha, então esse timing é muito específico e aponta para uma parada muito insana.
talvez o Barba Negra seja o cara que vá destruir as fronteiras de Wano e obter para ele a arma ancestral Pluton, e o Oda já tá fazendo foreshadow desse evento por agora. E quem sabe não revela também o destino final de Big Mom e Kaido, já que é a Onigashima submersa e eles bem ou mal foram para baixo da terra. Sério, há muito tempo eu não tenho uma história de capa tão hype, eu tô muito empolgado. A transmissão, que deixou todos em suspense, continua, mas, quebrando nossas expectativas pela primeira vez, ao invés de uma mensagem objetiva e dramática, temos um bate-papo descontraído entre Shaka e Dr. Vegapunk Stella. Por trás desse diálogo, o constante que indica o fim dos batimentos cardíacos de Vegapunk. E assim como Jay Garcia Saturno vai comentar telepaticamente um pouco mais pra frente no capítulo, confirma a sua morte. Realmente, eu acho que o Dr. Vegapunk foi de sal, o Jay Garcia até comenta sobre o golpe do Kizaru. Aí eu pensei, pera, será que ele comentar especificamente do golpe do Kizaru não é um indício de que ele conseguiu ser enganado? Tipo, o Kizaru enganou o Jay Garcia porque ele viu o golpe? Ou só a gente é muito insano? Eu usei muito Lip no review passado por causa do meme da cauterização. Mas aí durante a semana, geral falou, não, o Henrique me falou, o Marco One Piece Theories, pô, não, cauterização, eu tô tipo assim, cara, porque pra mim não é, morreu, foi de base, tipo, óbvio, mas eu só quero que o Vegapunk morra, tá tudo bem, deixa o homem morrer, deixa o homem acabar. É interessante também porque eles estão discutindo algo de suma importância. Como contar para o mundo toda a verdade, sem correr o risco dessa mensagem ser deturpada, mal interpretada, censurada ou simplesmente não chegar a todas as pessoas. E a confusão não é só entre as mentes mais brilhantes do planeta. Os marinheiros também estão num caos, tem coisa explodindo, são as comunicações completamente hackeadas, tá um pânico geral. Porque imagina, você está numa operação militar e literalmente todas as suas fontes de comunicação internas e externas estão sendo travadas pelo inimigo, que vai contar uma parada que o mundo inteiro não pode saber. O pânico dos marinheiros, eles estão suando frio até porque o Jay Garcia Saturno na forma demoníaca está na ilha. O nível, o peso, o emprego de todo mundo não tá em risco não, é a vida mesmo, a parada tá muito tensa. E dá pra notar que o Dendemushi de um deles parece estar em transe, realmente como se o sinal do Vegapunk os impedisse de funcionar normalmente e os obrigassem a transmitir a mensagem. Stella e Vegapunk continuam a debater sobre ela, comentando sobre as possibilidades da recepção com áudio. No entanto, aí pela primeira vez, ele revela o seu desejo de que não seja apenas pelos ouvidos, mas também pelos olhos que as pessoas enxerguem a verdade pela primeira vez. É engraçado porque essa conversa casual representa um chamado à ação. Enquanto a fofoca tá rolando, meu Deus, eles vão contar a verdade e tal, as pessoas ficam instigadas a seguir o recomendado, pegar os projetores, pegar os Dendemushis de imagem e colocar eles para funcionar. O Oda é hiperdidático, então ele deixa todo esse diálogo fluir naturalmente junto às pessoas no mundo, reagindo e, justamente, tomando ação. Esses 10 minutos estabelecidos pelo Vegapunk são o tempo necessário para que todos ao redor do mundo fiquem sabendo. Familiares, colegas, trabalhadores, rivais, amigos, inimigos, nos núcleos sociais das vidas de cada pessoa, alguém que pode chamar mais um, que pode chamar mais um, que pode chamar mais um. Esses 10 minutos vão ser o tempo necessário para trazer os olhos de todo mundo para Egghead e também tirar a informação das mãos do Morgans, porque a gente sabe que ele não é um relator de verdades confiável. Certamente, esses serão os 10 minutos mais importantes da história de One Piece até hoje. A mensagem é tão poderosa que até Luffy e Jay Garcia param para prestar atenção. A gente observa com mais detalhes o olhar bovino do Gorosei, que realmente parece estar cada vez mais tomado pela forma verdadeira da sua fruta, que ainda não foi confirmada, mas se isso aí não for o Ushione, como a gente vem falando, eu de fato sou uma paçoca. Eu sou uma paçoca. A gente também passa pelo Usopp, Nami, Chopper e o Edson, que estão ali junto na Labo Phase, dá pra ver pelas nuvenzinhas, né, que é o Pyroprune, que o Vegapunk conseguiu fazer sinteticamente para reproduzir o que acontece nas Ilhas das Nuvens, como por exemplo Skypiea. E claro, eles estão se perguntando sobre a transmissão. Mas aí fica o questionamento. Pô, não dá pra perguntar pro Edson? Será que ele já não tem esse conhecimento? Ou será que a essa altura já dá pra dividir o que um clone sabe, o que o outro não sabe? E assim, basicamente,
ele não tá ligado nessa mensagem, porque o Edson não participou da gravação. Eu vou comentar isso um pouquinho já já. A gente vê um dos gigantes simplesmente rindo da cara dos marinheiros enquanto tanca os tiros, então o nível gigante é gigante, não tem o que dizer. E aí depois uma cena bem mais trágica, o Sanji tentando reanimar o corpo morto do Vegapunk. É o fim do cientista como conhecemos. E aí da cara completamente capirotada, o olho parado do bovino, Jay Garcia Saturno, a gente vai para o castelo de Pangeia, em Marijoa. Logo de cara a gente observa uns balões de pensamento. É a voz de Jay Garcia Saturno relatando o que está acontecendo ao vivo em Egghead. Cara, é telepatia, né? Eu não sei se é uma habilidade da fruta, se é alguma coisa que os Gorosei compartilham entre si. Existe até a teoria que estão começando a levantar sobre como os Gorosei podem ser todos partes do Imu-sama. Talvez seja um ser tão poderoso que consiga se dividir em 5 para governar o mundo, enquanto ele ainda é a figura original, tal qual o Vegapunk é com os seus clones. E por que é interessante isso? Porque o Vegapunk inspira muito da sua tecnologia no Reino Antigo, porque como ele falou, o passado, na verdade, é o futuro. O Reino Antigo, de 800 anos no passado na obra, é muito mais tecnologicamente avançado do que o que temos no presente. Por isso que o Vegapunk se inspira muito neles para fazer seus grandes avanços tecnológicos. Claro, com trabalho arqueológico em cima e tudo mais. Agora, será que para o Vegapunk se dividir em 6, fazer essa clonagem, ele não se inspirou de um conhecimento no século antigo, que é justamente o mesmo conhecimento que Mu-sama pode usar para se dividir ali com os Gorosei, o que explicaria tanto a telepatia quanto o teleporte que a gente viu ali no final? É uma das teorias já feitas, mas que é importante falar porque a essa altura tudo pode acontecer, é muito misterioso. Telepaticamente ele confirma que Kizaru matou o Vegapunk, o que já faz com que um dos anciões, Mercury Topman, levante a hipótese que parece ser a correta, né? Ele usou a própria morte como gatilho para a transmissão global da verdade. Reparem que essa incerteza do Gorosei em como agir em sequência prepara o palco para a grande cena que a gente vê no último quadro do mangá. E essa tensão na sala, essa pressão, também contrasta com a conversa casual e descontraída que Vegapunk gravou, né? Onde o gênio conversa com seus clones sobre como passar o tempo, né? 10 minutinhos, fazer o quê? O que dá pra fazer em 10 minutinhos? Não sei, muita coisa, quase nada, né? O tempo é muito relativo, como já dizia Vegapunk, quer dizer, Albert Einstein. Agora, vamos falar um pouco sobre o Vegapunk ter morrido ou não. Sobre isso, é importante deixar claro que por mais que já tenhamos brincado bastante com essa possibilidade, é One Piece. Então, realmente existe uma chance de Vegapunk ter sobrevivido. Até a hipótese da cauterização, por mais meme que pareça, cara, é possível sim. No entanto, se notarmos, temos apenas Shaka, Pitágoras e Vegapunk Stella na transmissão. Justamente os 3 que tiveram suas mortes, entre aspas, confirmadas durante o arco. Então a vibe é que realmente é uma mensagem póstuma de Vegapunk. Justamente por isso apenas os clones que foram mortos estão lá. Se você lembrar, no capítulo 1090, Lilith e Edson estão conversando e eles confirmam que, fora os 4 clones feridos, 2 estão mortos. Justamente o Shaka, que foi morto pela York, e o Pitágoras, que foi morto pela S-Boa, né, a Hancoquinha. E aí, se juntando a eles, Vegapunk, que faleceu no capítulo 1108, ou quando o Sanji balançou ele, ou quando o Kizaru deu o laser, ou a gente pode só culpar o Jay Garcia, né? Morreu. Por esses motivos e pela narrativa que o capítulo constrói, pra mim é realmente o fim do Vegapunk. Mas claro, agregando a toda a simbologia da verdade, se mantendo firme mesmo contra o tempo e o controle totalitário do governo mundial. O Vegapunk representa muitos conceitos super bacanas. Ele representa a ciência, ele representa a verdade, ele representa a vontade de lutar contra aqueles que te controlam, mesmo a custo da própria vida. Ele tá carregando a bandeira do Rei Cobra, pelo que ele fez durante o Reverie perante Mu, e também, claro, do Professor Clover há tantos anos no passado em Ohara, um lugar que, graças aos gigantes que conseguiram recuperar a biblioteca secreta, os livros que caíram no lago, ele também obteve muitos conhecimentos que moldaram ele a querer estudar, aprender e ir à frente, mesmo o governo mundial não queira. E aí, óbvio, um cara que já era bom, mas que tinha que trabalhar para o governo mundial de uma maneira ou outra, porque estava sendo ameaçado. E fora as conexões com o Dragon, o passado que ele teve com o Kuma também foi a gota que transbordou o pote, por isso que a gente está agora recebendo a mensagem sobre toda a verdade do mundo.
E aí depois a gente vai dar uma voltinha pelo mundo para entender o react das pessoas. Agora, se imagina, tá? Contexto. Tu tá em casa e o maluco mais inteligente do mundo, uma lenda que muitas pessoas falam a respeito e que é responsável pela maior parte das inovações tecnológicas que existem, começa a hackear todos os teus rádios, né, ou seus dendemushis, e transmitir que ele vai contar a verdade sobre o mundo. Só que você precisa assistir também. Você precisa de um projetor. O que que tu faz? Tu vai ficar assim... depois eu checo o X. Não tem X! Não tem Twitter! Não dá! É agora ou nunca. Entre as Roça, a terra do amor, rapidamente começam a juntar os projetores para reproduzir algo. A gente não sabe o que é. É a verdade. É a corrida para que o podcast vire um MesaCast. É a live do Chapéu de Palha. Galera, todo domingo live do Chapéu de Palha com os melhores convidados de toda a comunidade nacional e internacional de One Piece. Você tem que brotar. Esse domingo tem. Quero ver vocês lá. A gente vê a Rebeca junto com o Léo, do seu lado o Kabu, que tem a Akuma no Mi do Besouro, o Kyros, né, o pai da Rebeca. A gente também vê o Tanque Lepanto, um dos líderes do exército real do Riku, é o bombado de moicano levemente calvo. E esse momento provavelmente já serve para alertar também a grande frota do Chapéu de Palha do que tá rolando. Que vai lembrar, o Léo é um dos seus líderes, eles ainda não se movimentaram especificamente pelo Luffy, mas a gente sabe que eles estão sempre pelo Luffy. E se realmente houver uma transmissão ao vivo, como é a expectativa, eles vão ver o que vai estar acontecendo e talvez seja suficiente para se moverem. Quem sabe para o Elbaf ou quem sabe diretamente para Egghead. Apesar de que eu acho que não daria tempo, então provavelmente para Elbaf. Quem sabe todo mundo se encontra lá. Depois desse grande reino Novo Mundo, vamos para a humilde Vila Fuchsia, no East Blue. O Upslap já dá uma chuchada na ideia de ter um Dendemushi de projeção, simplesmente porque, é caro, né? A Vila da Nami, coitada, a gente sabe que financeiramente não tá voando. E comprar um desses realmente, né? Mas sendo prefeito ali, vamos economizar. Vamos só ouvir mesmo, só no áudio. É um pouco comédia, um pouco gag, mas também é uma maneira do Oda mostrar que, óbvio, não vai ser unânime, não vão ser todas as pessoas literalmente do mundo que vão conseguir assistir. E talvez esse diferencial seja interessante para notar depois de descobrirmos o que exatamente vai estar sendo transmitido. De lá para Water 7, onde o Iceberg parece estar bem cansado, mas graças à super secretária Arisu, já está tudo encaminhado para que as cenas sejam transmitidas por toda a Cidade das Águas. Então, nos céus, em algum lugar por volta do Novo Mundo, vamos para o incrível Big News Morgans, que, já com seu olhar mais clínico, observa que é uma gravação do passado e não um feed ao vivo. O que, óbvio, é verdade, mas nada impede o Vegapunk de, a qualquer momento, conectar a transmissão com o feed dos Dendemushi, inclusive os Dendemushi de segurança que já vimos que existem em Egghead, principalmente durante o plot ali do traidor, que a gente não sabia que era a York, para transmitir para o mundo o que está acontecendo. A gente já tem um precedente disso em Marineford. É só lembrar como o Bug estava andando pelo campo de batalha com uma equipe de transmissão, filmando ele e falando que ele é o lendário, porque ele era Bug, o lendário. E levando mais a fundo, isso pode ser uma dica do Oda para teorizarmos o que será mostrado, desconsiderando o que estamos vendo atualmente em Egghead. Talvez o Vegapunk tenha algo que é visualmente muito relevante a ser mostrado. Algo que ele já tinha no momento que decidiu gravar. Legal também ver a Vivi e o Apol com uma cara super entediada, né? É o nosso último update da Princesa de Alabasta, que com todo o papo de Nefertari de Lily, Piratas Dawn, Alabasta e o Rei Cobra morrendo, parece uma das pessoas mais importantes para essa trama final. Que ela se junte também ao Chapéu de Palha de um jeito ou de outro. Fisicamente, né? Porque a gente sabe que ela é fechada com o Chapéu de Palha, óbvio. De lá, vemos que no West Blue, North Blue e South Blue, os cidadãos também acompanham atentos. O lendário Dr. Vegapunk chama a atenção por todos os cantos do mundo e agora as suas palavras carregarão um peso nunca antes imaginado. E aí de lá, outro momento interessante, os revolucionários. No Reino Kamabaka, vemos todos apreensivamente assistindo o espetáculo. Ivankov, Morley, Lindbergh, Caraço, Belobete, Koala e Sabo, todos em um quadro, curiosos com o que será transmitido, enquanto Dragon lembra das palavras do homem mais inteligente do mundo, anunciando pessoalmente a ele o momento da sua própria morte. Agora um fato meio viajado, mas é melhor comentar do que não comentar e deixar passar, né? Alguns teoristas falaram que se você reparar os dois últimos quadros verticais, tem uns traços ali, logo à direita do Dragon, uns traços ali que parecem mostrar algum tipo de velocidade, alguma coisa assim. Dá pra interpretar dessa maneira, talvez, forçando um pouco a barra. E estão falando que é o quê? O Dragon tá se movendo. Tem a teoria que ele tem a Kaze no Mi, a fruta do vento. Então talvez ele esteja, de fato, se movendo ali, fazendo alguma coisa
pra chegar a Egghead, pra tentar ajudar o Luffy ou pra tomar alguma ação, porque o Gorosei pode estar se unindo, fazendo alguma coisa. Não sei. Agora, acho forçado. O Dragon, ele é especialista nas reticências, ele é um grande professor de português. Tá na dúvida do que falar? Ponto. 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 Ah, Dragon, o que tu achou do jogo do Mengão? Ponto. 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 Dragon, vamos falar de nível de poder? Tu é 90, 95, 95, 99? Tu acha que o Zoro é melhor que o Sanji? Ponto. 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 Talvez o Dragon seja um Pokémon e o seu nome seja Reticências. Então sempre quando ele aparece na tela, em vez de falar Pikachu, ele fala ponto, ponto, ponto. Zoeiras à parte, o Oda tá guardando o Dragon. A gente sabe que ele tem 3 manuscritos e um dos manuscritos tem um dragão desenhado que provavelmente é representante do Monkey D. Dragon. Esses manuscritos vazaram em 2018, não vazaram, né? Filmaram o escritório do Oda e tinha lá esses manuscritos. O que eu quero dizer com isso? O Dragon vai se mover. Mais cedo ou mais tarde ele vai ter que se mover, ele vai participar da história. Ele lembra sim a postura do Hohenheim em Fullmetal Alchemist Brotherhood, alguém que sabe que vai ter que agir, mas que é apreensivo e sabe que quando entrar em ação não pode mais voltar atrás. Então estamos esperando esse cálculo meticuloso do Dragon para ver quando ele vai entrar em cena e que ele entre com o máximo de hype possível, porque cara, olha o nível de poder dessa obra. Olha o que tá acontecendo no capítulo hoje. Os 5 Goroseis apareceram, só tem um Luffy. E um Luffy já não tava dando cabo direito de um dos outros Goroseis. Então, o que será que vai acontecer? Dragon, Shanks, Barba Negra, Akainu, essa galera vai ter que entrar em ação, porque os Gorosei e Musama tem muita gente com muito poder por trás do governo mundial e outros, quem sabe, a gente nem conhece ainda. Então, vamos ficar esperto, porque os revolucionários vão entrar em ação na hora certa. E daí vamos para a parte certamente mais divertida do capítulo, Luffy zaralhando Jay Garcia e Kizaru no X1. Dá pra ver que o Luffy reconhece a resistência descomunal do Jay Garcia, que parece não ter tomado nenhum dano relevante, mesmo do Luffy em forma despertada, né? Olha o detalhe, diretamente dos olhos o Kizaru faz um psiu, 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 joga uns lasers pra tentar acertar o Luffy. Eu fiquei curioso, pensei, pô, será que o óculos não travaria? Mas, pô, óbvio que não, né? Porque a luz atravessa o óculos, então faz sentido ela também poder voltar a partir dos olhos do usuário da Pika Pika no Mi. Junto à sequência de lasers, se somam o golpe com a presa do Jay Garcia e os dois obrigam o Luffy a desviar rapidamente de maneira hiper engraçada. Nisso, ele já joga os dois monstros lá pra trás, como se fosse preparar um Gomu Gomu no Bazooka, mas não, é um novo ataque espetacular. Gomu Gomu no Don Simbal, que, pelo que deu pra entender, é aquele prato, tá ligado? O macaquinho, o macaquinho fica batendo pá na tua cabeça, que não tem nada na tua cabeça, tem um macaquinho, é o Simbal aquilo, ó, aqueles 2 pratos. Eu acho que é isso, é o Gomu Gomu no Simbal. E é um dano absurdo. O Luffy simplesmente achatou completamente um almirante e um Gorosei juntos. É como se não houvesse amanhã. Lembra muito a cena do episódio 1074, que foi animada pelo Akihiro Ota, sim, a revelação do Gear 50 animado, com as cores do arco-íris mostrando a palma lendária do Luffy. Pau! Nisso já dá aquele efeito Tom e Jerry, né, Looney Tunes, enfim, eles na folhinha fininha de papel caindo com as estrelas na cabeça, completamente tontinhos, e aí sem perder tempo, o Luffy transforma eles em uma massa de pizza pra girar o dedo. Mamma mia, mamma mia, mamma, Kizaru. Mas aí, na moral, Pizzaru, na moral, muito humilhado. Eu nunca vi um almirante tão humilhado. Papo reto. Nunca vi um almirante tão humilhado. Kizaru veio pra Egghead pra ser humilhado. Humilhado pelo Luffy, humilhado pelo Jay Garcia, humilhado pelo Sanji, humilhado pela Bonnie, pelo Vegapunk, humilhado pelo Kuma, humilhado. Sério, o quanto vale um salário? O quanto vale um vale-refeição? O quanto vale umas férias remuneradas? Tem gente fazendo teoria aí de que Kizaru, na verdade, está se preparando para pedir férias remuneradas, um afastamento do cuidado da saúde mental. Kizaru, você precisa e você merece. Pede sim que eles vão te dar. Eles são incríveis, são maravilhosos. É a marinha. De massa de pizza eles se tornam frisbees, porque com movimento de braço ele acerta um dos navios da marinha em altíssima velocidade, explodindo eles. Agora, uma das partes mais curiosas do capítulo. O Jay Garcia volta e volta ainda com frisbee, só que já com suas presas venenosas para fora, ameaçando completamente o Luffy. Gente, a naturalidade com que ele reage aos golpes birutados me levantou uma suspeita muito grande. Pensa comigo, a gente sabe que o Jay Garcia Saturno é um ser muito antigo.
tem essa teoria que o Gorosei existe desde antes do século perdido. E aí, adicionando os fatos de que ele já sabia o nome verdadeiro da Gomu Gomu no Mi, ele já sabe que é uma zoa mitológica, ele já sabe quem é Nika, Deus do Sol, ele já sabe tantos fatos diferentes do passado, vocês não acham que Jay Garcia Saturno e os Gorosei já lutaram contra a fruta de Nika? Não é a primeira vez. Contra Joy Boy, esse combate deve ter acontecido, que preparou Jay Garcia para as birutices que estão acontecendo. Porque mesmo que ele tivesse nível de poder para tancar, ele ia se surpreender como o Kaido se surpreendeu. Mas não, ele é diferente. Agora, como? Por quê? Isso ainda é algo que a gente não entende. Talvez sejam partes de Musamá, talvez seja cirurgia perene, talvez seja algum ritual de sangue antigo, talvez ele seja um demônio que seja imortal. Tudo tá no ar, mas eventualmente vamos descobrir. O Luffy tá em choque porque ele não consegue dar dano. A gente tem que falar, o nível Gorosei ainda precisa ser muito respeitado. Agora momento F pra Kizaru, completamente derrotado. Acho que agora ele finalmente vai parar de interferir no arco. Ou se interferir, vai ser ajudando o Chapéu de Palha. Com todo o dilema do seu cargo, todo o dano psicológico e físico que ele já tomou, com o pesadelo que se tornaram suas últimas horas, acredito que é possível que Kizaru ainda dê uma interferência positiva. Ou então fique só na sua, porque todas as vezes que ele tentou bater de frente com o Luffy, ele acabou levando a pior. E aí isso nos joga para a última página do capítulo, que é algo simplesmente absurdo. Por um momento sentimos que vai dar tudo certo. Já é possível ver o navio dos gigantes que vai levá-los embora de Egghead para Elbaf. Mas aí, Jay Garcia decide invocá-los, nos fazendo ouvir um de acordo, uníssono e telepático, que nos prepara para segundos depois vermos 4 raios negros que cruzam os céus, se projetando em círculos de invocação demoníaca. O poder de Jay Garcia Saturno é estrondoso. Dom, 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 dom. 4 raios, 4 círculos, 4 criaturas poderosíssimas invocadas. Os Gorosei apareceram em conjunto em Egghead e o mundo inteiro vai se estremecer com quem são as figuras que verdadeiramente controlam o mundo. Cara, é bizarro. O olhinho do Luffy já sai e o Sanji confirma pra gente que realmente é exatamente como a invocação que Jay Garcia fez no capítulo 1094. Agora, vamos falar um pouco mais sobre os aspectos técnicos desses poderes. Por mais que pareça algo intrínseco ao Jay Garcia, já que ele fala vou invocá-los, minha impressão é que todos os Gorosei são capazes de se invocar, dependendo do consentimento do grupo. Dá realmente a impressão que eles estão dividindo uma alma, ou existe uma conexão maior do que simplesmente coordenar e se comunicar. Eles estão dentro do outro de certa maneira. Por isso, eu acho que ganha força a teoria de que eles são partes de um mal maior. Mas fora isso, e agora? Deu ruim, né? Luffy, cara, o quadro é muito claro. O Jay Garcia já é gigante comparado ao Luffy normalmente, mas são 5 contra 1, que nem sempre é bom. O próprio Sanji está em choque, porque mesmo que ele, Jinbe, Zoro e companhia venham lutar, ainda é muito complicado. É praticamente impossível. Eu acredito que vão acontecer mortes. Talvez alguns gigantes tenham que se sacrificar e o Zoro precise entrar em ação. Mesmo assim, eu acho que eles só vão conseguir escapar. Nunca nem chegar perto de derrotar esses maus ancestrais. E sobre o Zoro, precisamos falar uma coisa importante. Não sei se o Oda vai ter coragem de fazer com que ele derrote o Lute off-screen. Eu acho possível, mas improvável. Independente, eu acho que se for para segurar esses monstros, não faria tanta diferença assim, com todo respeito ao Zoro. Então acho que o timer mudou. Agora não é simplesmente escapar. O Chapéu de Palha tem 10 minutos e eles precisam de alguma maneira segurar os Gorosei para que eles não interfiram no Labo Phase, não interfiram com a transmissão e o mundo possa descobrir a verdade. Dessa maneira, existe uma vitória ainda maior para ser conquistada em Egghead e um incidente a ser confirmado. E a missão do Gorosei não é simplesmente matar o Luffy, é impedir que a verdade escape. Por isso tomaram uma atitude tão desesperada. Por isso eles querem a todo custo destruir o Labo Phase e impedir a transmissão. E justamente por esse objetivo é possível que os heróis vençam. Acredito que tudo faz parte do plano do Vegapunk, tanto para expor a forma verdadeira dos Gorosei, quanto para ganhar tempo para os Chapéus de Palha escaparem. Ele é o homem mais inteligente do mundo, então as expectativas são altas. Galera, esse foi o review. Por favor, deixa o like, se inscreve. Alanzito, muito obrigado pela maravilhosa edição, como sempre. Você é incrível. Teve muita coisa interessante para falar nesse capítulo. Tem muito mais ainda a debater. Vai ter live domingo. Vai ter vídeo a semana inteira, vamos ter break, então vamos poder teorizar muito, sem preocupação com spoiler, vai ser bem maneiro. Então,
Cara, engaja aí, comenta aí alguma coisa, por favor, dá essa moral pra gente, faz muita diferença seu like, sua participação, seu membro. Por que o nome é membro? Enfim, vem pra tripulação e é isso, galera. Valeu! Pode parecer secreto, Alanzito, pode parecer secreto, na moral. Tá muito quente no Rio de Janeiro, caiu uma chuva, mas foi fake news, foi fake nerd, porque choveu só por 20 segundos. O capítulo atrasou tudo porque saiu na hora errada. E tamo aqui, né? Tamo aqui lutando, One Piece vai acabar uma hora ou outra, eu não acredito nisso. Vamos falar de outra coisa? Vamos falar que, na moral, Jay Garcia dá medo sim. Muita gente falou que tá desmoralizado, tá humilhado e tal, mas, pô, dá medo sim. O bicho tá com olho de boi, olho parado, tá assustador. E eu tô muito feliz de acompanhar One Piece. É isso, galera. Um beijo, um queijo e valeu!